Bom dia, amigos desta casa. Tá baixo, né? Que Jesus possa derramar as suas bênçãos sobre nós, nos aquecendo, sobretudo aquecendo a nossa alma. Nós estamos estudando o capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo, itens 1 a 5. Fora da caridade não há salvação. Nós escutamos muitas vezes dizer: Jesus veio para nos salvar. Na verdade, não estamos salvos porque Jesus veio. Jesus veio sim ensinar-nos o caminho da salvação. Essa salvação é um trabalho que será feito por nós que temos que trabalhar para sermos salvos. E como? Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega ao Pai senão por mim. Então ninguém chegará próximo à perfeição de Deus, o Pai, se não trilhar o caminho proposto por Jesus. Proposto através de todos os seus ensinamentos e através de todos os seus exemplos. Jesus vivenciou tudo aquilo que ele ensinou. Então, o que é salvar-se? Salvar-se é evitar para si mesmo a dor e o sofrimento. Nós conhecemos a lei de causa e efeito, a lei de ação e reação. Tudo que fazemos para nós retorna. Jesus disse: a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Então, tudo aquilo que nós fazemos para o nosso próximo, todos aqueles atos que praticamos, para nós eles retornam. Então, é muito interessante que pratiquemos bons atos, porque daí boas coisas retornarão para nós. Isso é salvar-nos, é tratarmos de seguir os ensinamentos de Jesus, que nos ensinará a praticarmos boas ações, para que essas boas ações retornem para nós. Para assim irmos nos tornando cada vez mais felizes, nos salvando do sofrimento e da dor. Então podemos nos salvar, nós temos essa condição e fomos sempre orientados por espíritos superiores que encarnavam entre nós e sobretudo pelo maior de todos, que foi Jesus, que deixou gravado na Boa Nova o seu maior ensinamento, a essência dos seus ensinamentos, que é a prática do amor. Amor ao próximo. Amor sem restrições, amor sem esperar recompensas, amor ao próximo, que é a caridade. Fora da caridade não há salvação. Então, um dos meios de nós nos salvarmos será praticarmos a caridade. A palavra caridade vem do latim caritas, que significa o amor que se desloca. Então, caridade é um movimento de ação, não de inércia, de busca do necessitado, de colocar-se à disposição daquele que está em apuros, que está precisando, seja do que for, e seja ele quem for. Caridade é um gesto de desprendimento quando nós deixamos de lado o orgulho e o egoísmo. O orgulho e o egoísmo é que travam o nosso desenvolvimento, é que travam o nosso crescimento, que nos dificultam a nos elevarmos a patamares superiores. Então precisamos deixar de lado o orgulho e o egoísmo e irmos de encontro ao nosso próximo através da prática da caridade. Certa vez um doutor da lei pergunta a Jesus: como é que eu consigo o reino dos céus? Era uma preocupação constante deles, a busca do reino de Deus, do reino dos céus. E nós sabemos que reino de Deus, reino dos céus, não é um lugar geográfico, não é um lugar determinado. O reino dos céus habita dentro de nós. É uma condição da nossa alma. É sentirmos a plenitude da paz, do dever cumprido, da alegria perene,
Esse é o reino dos céus. E é uma conquista também que é feita por nós através dos nossos esforços, eliminando assim as nossas imperfeições. Então esse doutor da lei pergunta a Jesus, né? Sempre Jesus foi provocado por aqueles homens que frequentavam o templo para ser analisado, para ver se não caía em contradições. Então lhe perguntam: como é que eu consigo o reino dos céus? E Jesus fala: está na lei, não está escrito lá? Amará teu Deus de todo o seu conhecimento, todo o seu entendimento, de toda toda a sua compreensão, de todo o seu coração, de todo o seu amor. Amarás a Deus e depois ao próximo como a ti mesmo. Né? Essas três colocações, uma implica na outra, porque quando eu amo Deus, eu tenho que amar a sua criação, que é o meu próximo e a mim mesmo. Quando eu estou amando o meu próximo, eu estou amando a Deus, porque eu estou amando a sua criação, e estou amando-me, porque eu estou produzindo para mim o melhor. Eu estou progredindo espiritualmente. Então, amar a Deus, ao próximo e a si mesmo é tudo o que contém. É tudo que é necessário para que se dê o nosso progresso. Aí, esse doutor da lei, após ouvir estas palavras, ele pergunta, também provocando: mas quem é o meu próximo? Aí Jesus, então, conta-lhe a parábola do bom samaritano. Jesus gostava de ensinar através de pequenas histórias, que são as parábolas que tinham um fundo moral. Que diz, eu vou ler na íntegra e depois nós vamos estudá-la. Um homem que descia de Jerusalém para Jericó caiu nas mãos dos ladrões que os despojaram, cobriram-no de feridas e se foram, deixando-o semi-morto. Aconteceu em seguida que um sacerdote descia pelo mesmo caminho e, tendo-o percebido, passou do outro lado. Um levita, que veio também para o mesmo lugar, tendo-o considerado, passou ainda do outro lado. Mas um samaritano que viajava, chegando ao lugar onde estava esse homem e, tendo-o visto, foi tocado por compaixão por ele. Aproxima-se, pois, dele, derramou óleo e vinho em suas feridas e o enfaixou, e, tendo-o colocado sobre o seu cavalo, conduziu a uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, tirou 2 moedas e as deu ao hospedeiro, dizendo: tende bastante cuidado com este homem, e tudo o que dependerdes a mais, ou eu vos restituirei no meu regresso. Qual desses 3 parece ter sido próximo daquele que caiu nas mãos dos ladrões? O doutor da lei lhe respondeu: aquele que exerceu a misericórdia com ele. Jesus diz, e depois fazei o mesmo. Então vejam quantos ensinamentos nessa parábola, né? Primeira parábola do bom samaritano. O samaritano era visto entre os judeus, os praticantes da religião israelita, não era bem visto o samaritano, porque ele tinha umas ideias um pouco diferentes. Eles não queriam adoração a Deus lá no templo de Jerusalém, aquele templo imenso que sofreu tantos bombardeios e que ainda sobrevive. Eles achavam que Deus, né, deveria ser adorado no monte, nos montes, em meio à natureza, e tinham outras ideias, então eles não eram considerados boas pessoas. Por isso a parábola diz o bom samaritano, porque os outros não eram bons. Então eles calculavam que esse homem foi bom. E Jesus conta então que descia de Jerusalém a Jericó. Descia, Jerusalém era a cidade da espiritualidade. Era lá que havia o templo, era lá que havia muitas orações, que todos praticavam o conhecimento da lei, todos estavam ali em oração continuadamente. E Jericó era a cidade dos negócios, né, da materialidade. Então veja, desceu do lugar da espiritualidade para o lugar da materialidade, do materialismo, né? As vibrações caem, né? Então esse homem desceu. Que homem era esse?
não é dito quem era, né? Não se fala o nome desse homem, nem a sua religião, sua posição econômica, sua posição social, e ele foi assaltado. Há 2000 anos ainda, depois de Jesus, ainda as pessoas são assaltadas, são espoliadas, maltratadas e roubadas. Há 2000 anos ainda se repetem as ações tão tristes do passado. Esse homem é ali abatido, fica ferido e passa um sacerdote, mas ele ignora, ele segue. O sacerdote era conhecedor das leis que eram aprendidas e estudadas lá no templo, e ele ignora aquela criatura. Passa seguidamente um levita. Quem era o levita? O levita era o auxiliar do sacerdote, também conhecedor das leis. Passa seguido, passa ignorando aquela situação. E quem o auxiliou até o fim foi aquele homem, que não era visto com bons olhos. Então, que o levou até para uma hospedaria, curou suas feridas, como era o costume, com azeite, com vinho. Paga para o homem da hospedaria cuidar dele e disse que, se fosse necessário, daria até mais dinheiro. Então, ele portou-se como uma boa criatura. Uma pessoa tida como má foi aquela que praticou a caridade. Então, não importa a religião, não importa termos religião, porque não é a religião que faz a criatura, é o desejo de seguir as instruções de uma religião. Claro que uma religião é uma coisa muito importante, porque ela esclarece, não é? Ela acalma, ela pode trazer conforto espiritual para as criaturas, e é necessário que todos nós busquemos, sim, uma religião, mas nem sempre o religioso pratica tudo aquilo que a religião está lhe ensinando. Então, aquele sacerdote e aquele levita não praticaram tudo aquele que eles sabiam, todo o conhecimento que haviam adquirido através da religião. Então, não importa se a pessoa é religiosa ou não, o importante é a prática da caridade, é se dispor ao auxiliar o próximo, deixando de lado o orgulho e o egoísmo e ajudando seja quem for. Era um anônimo aquele homem, e é assim que devemos proceder. Não ajudar aquele que nós conhecemos, aquele que é da nossa religião. Não importa quem, é o necessitado que necessita da nossa presença, seja ela em qualquer situação. O homem egoísta diz: eu faço o que eu quero. O homem justo diz: eu não faço para os outros o que eu não quero que me façam. O homem caridoso diz: eu faço ao outro o que eu gostaria que me fizessem. Então, o homem caridoso pratica a ação, ele faz, ele vai de encontro àquele que sofre. Todos nós somos seres ainda imperfeitos, Nós somos seres imperfeitos, mas com possibilidade de aperfeiçoamento. Então, onde nós estamos, está ali a nossa oportunidade de nós praticarmos o bem, de nós transformarmos aquele lugar, aquela criatura, colocando a ela numa situação melhor, moral e espiritualmente falando, e também materialmente para aqueles que podem. Existe a caridade material, que é aquele que oferece o bem material que é necessário. Aquele que não o possui a grande possibilidade de praticar a caridade moral. Joana de Ângeles, a mentora de Divaldo, num dos seus livros, ela diz: floresça onde estiver plantado, semente de luz que tu és. Então, todos nós somos sementes de luz, porque fomos criados pela grande luz. Somos filhos de Deus, criados à sua imagem e semelhança. Somos uma sementinha ainda, mas somos a semente que pode germinar, seja onde estivermos. A semente pode germinar num vaso pequenino, num vaso de boca maior, num jardim imenso. Então, nós temos essa possibilidade de progredirmos,
fomos criados simples e ignorantes, sem o conhecimento, mas com a possibilidade do crescimento, do aperfeiçoamento. Nós somos perfectíveis, com a capacidade da perfeição, né? Através do nosso trabalho, da nossa vontade. Então, onde estamos, aí estão todas as possibilidades que temos. Não é preciso ir longe, não é preciso uma tarefa imensa, né, de missionário. Às vezes a gente fica pensando, eu quero fazer uma grande obra. Não é preciso uma grande obra. Se nós auxiliarmos uma pessoa, uma criatura, nós estaremos fazendo a diferença. Tem uma historinha do rapaz que salvava as estrelas do mar. Vinham as estrelas do mar e ficavam ali à beira-mar, sem voltarem para o seu habitat, e acabavam morrendo. Ele então pegava e as atirava de volta ao mar. E alguém vê aquilo e diz, mas que diferença faz? O seu trabalho é inútil, você não vai ter fim. Que diferença faz você salvar tão poucas estrelas? Ele, com uma estrela do mar na mão, diz, para essa eu faço diferença. E a devolve ao mar, salvando-lhe a vida. Então, mesmo que a nossa diferença seja para uma pessoa, né? Que nós pratiquemos a caridade para uma pessoa, deixando de lado o orgulho e a vaidade, né? O egoísmo. Porque isso que nos impede de nós irmos até o nosso próximo. Nós impomos, às vezes, condições. Eu ajudo você. Né? Isso é imposição. E não é assim que se pratica o bem ao nosso próximo. E como praticar o bem? Com coisas tão simples. Podem ser simples coisas. Uma gentileza, às vezes, traz alegria àquele que é tão maltratado pela vida. Uma palavra de elogio, de estímulo. Às vezes, por preguiça ou por orgulho, nós nos omitimos, não queremos elogiar ninguém. E isso traz bem-estar, eleva a autoestima da pessoa quando ela é elogiada, né? Dá-lhe uma força para prosseguir a sua jornada. Um carinho, um conselho, são pequeninas coisas que nós precisamos fazer e que podemos fazer. Poucas coisas, uma oração. Quem é que não pode orar? Todos nós podemos transformar a vida do nosso semelhante através de pequenos atos. Uma oração transforma grandemente. Se nós soubéssemos o poder que existe de uma oração, nós oraríamos mais. Transforma uma dor em alívio. Transforma uma situação. Então, nós podemos fazer muito, porque o pouco, às vezes, que nós achamos que estamos fazendo, é o tudo para aquela pessoa. E precisamos estar atentos às necessidades das criaturas. O Buda, Gautama Siddhartha, foi certa vez questionado por um aluno seu, por um discípulo, que diz assim a ele, mestre, você é Deus? Ele fala, não, por que você está dizendo isso? Eu não sou Deus. Porque você brilha. Por que você brilha? E ele diz, porque eu estou desperto. Então, eu estou acordado às possibilidades que me são oferecidas para que eu possa ser útil, para que eu possa ser colaborador de Deus para o progresso do planeta, o progresso na natureza, até nos colocando diante de situações que maltratam a natureza, nós estamos colaborando com Deus. A natureza é obra de Deus, não é? Então, nós podemos, em qualquer situação, e podemos buscar aqueles que têm as suas dores ocultas, né? Quantos corações estão amargurados, escondidos nas sombras das dores. Então, nós podemos ir atrás dessas pessoas que têm, às vezes, o sofrimento apertando os seus corações e não conseguem dizer a ninguém, não conseguem pedir ajuda, ou por vergonha, por timidez, não conseguem. Mas nós podemos nos aproximar sem humilhar as criaturas, levando para elas
o acalento das nossas palavras, o aconchego da nossa presença. Às vezes o simples fato de nós telefonarmos para alguém que é solitário já leva para essa pessoa uma segurança, uma alegria porque foi lembrada. Como nós precisamos dos outros, né? Nós somos o próximo do próximo. Nós não podemos esquecer disso. Nós precisamos também da caridade dos outros, da oração das pessoas, da potencialidade e conhecimento dos outros que nós não temos, da capacidade do outro, da formação profissional do outro. Nós necessitamos das criaturas. Então, nós também precisamos dar muito para precisar de pouco. Há ainda uma passagem em que é contada uma história, como Jesus sempre contava, de um rei, e ele diz: eu tive fome e me deste de comer, eu tive sede e me saciasse a sede, eu tive frio e me agasalhasse, eu estive na prisão e fosse me visitar. E alguém diz ainda: mas como? Não era você? Como? Quando você esteve nessas situações e nós o auxiliamos? Daí a resposta diz: toda vez que fizesse isso a um pequenino, é a mim que fareis. Então, o pequenino é aquele que está em sofrimento, né? Que está ali encolhido pela dor de toda espécie, pela dor física, pela dor moral, pela dor espiritual. E toda vez que nós auxiliarmos alguém, nós estamos auxiliando, estamos reverenciando Deus, porque nós estamos cuidando do seu filho. Quem é que não gosta, né? Que alguém acuda nossos filhos. Às vezes os nossos filhos estão distantes e a gente cheio de preocupação, mas alguém ajuda, alguém socorre. Então, nós também precisamos socorrer os filhos de Deus, que são os nossos irmãos, praticando a caridade, porque Jesus diz: fora da caridade não há salvação. Porque é o exercício da caridade que vai eliminar em nós o orgulho e o egoísmo. Então, que possamos ter no nosso coração esse sentimento grandioso que Jesus nos ensinou, que é o amor. Ele fala: o meu fardo é leve, o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. O jugo é o ensinamento, a orientação que ele deu, é o amor. O amor é suave. Então, vamos praticar cotidianamente, sempre com o pensamento elevado, para que possamos ter esta força e vencermos o mundo como Jesus nos ensinou. Estamos nesse momento, vivenciando este momento no planeta Terra, porque podemos, porque fomos convidados a auxiliarmos através das nossas vibrações de amor, através da nossa colaboração. Que Deus nos ajude, nos dê forças para vencermos as etapas difíceis, para vencermos como espíritos, filhos de Deus. Que brilhe a nossa luz sempre. Obrigada pela atenção.